Fala e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para a crítica de His House, ou O que Ficou para Trás, com spoiler. Simbora! You're being released as asylum seekers, not as citizens, not yet. You will be sent to a home of our choosing. You must not move from this address. We are good people. Whether or not you're good people, it's not me that needs convincing. E antes da gente começar, um momento de luta, um momento de silêncio para as minhas luzezinhas, sim, para as luzes dos meus funcos. Ai, a fonte queimou, ficou piscando, parecia uma rave muito louca e... morreu. Ai, meu Deus do céu, tô muito triste. Tô triste, não tô feliz. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa um comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e agora sim, bora começar! Minhas senhoras, meus senhores, eu tenho duas coisas fundamentais a dizer. Primeiro, Jordan Peele fazendo escola no horror, no terror psicológico com relação às questões étnicos, raciais, sociais. Que maravilha, que beleza é esse filme. E a segunda coisa, dá uma olhada no algoritmo, dá uma olhada aqui no YouTube, que eu sou mais um branco a falar desse filme. Então quero colocar logo isso de pronto e de cara. Dá uma olhada aí no seu feed, dá uma olhada aí no seu algoritmo. Quantos pretos, quantas pretas tem fazendo crítica sobre His House e sobre o que ficou pra trás? Dá uma olhadinha aí e pensa um pouco nisso. E seguindo aí o nosso mês da consciência negra, decidi fazer essa temática. Já tivemos um bate-papo, uma live sobre território Lovecraft, já falei sobre Novos Mutantes e a questão étnico-racial que tem também ali envolvida no filme, fora a questão do filme em si. E agora a gente vai se encaminhando pro final do mês com esse maravilhoso terror psicológico que é O que Ficou pra Trás. Bom, e pra gente começar é preciso dar os créditos e pardon, meu français, pardon, que eu vou tentar falar o nome do elenco que, olha, merece. A maravilhosa Ruby de Território Lovecraft, o Omi Musako e também o Soap Dirisu. Acredito que tenha falado mais ou menos corretamente. E também o estreante, o diretor Remy Weeks. Que coisa, né? Que potência para estrear. Aqui, O que Ficou para Trás, ou His House, é uma melhor tradução. Trata dessa questão da migração, nem tanto da questão apenas racial. Não é um filme de alguma forma maquiavélico ou monotônico. Tem umas surpresas, tem uma gama interessante de quebras de expectativas e quebras de estereótipos. O diretor trabalha muito bem a ideia de você fazer uma passagem, sobretudo uma passagem muito elegante no final do filme, do sonho, do lirismo, junto com o feedback. Não consegue, né? E mostrando como é a vida desse casal de imigrantes lá do Sudão do Sul. Sudão do Sul, um país recentíssimo, com uma briga étnica milenar, com duas etnias, sobretudo uma briga também política. E é muito interessante ver o personagem dessa mulher que chega e se coloca como aquela que tem um não lugar, quando ela mostra as escaras, né? O filme mostra isso, ele parte desse lugar, o Sudão do Sul não tem saída para o mar, então sair desse contexto, o naufrágio, a navegação, os novos lares, os novos lugares, então chamaram o lugar de lar, tem um tom de ancestralidade, isso é muito bem trabalhado aqui no filme, sobretudo com uma excelente construção de ambiente. A casa aqui, ela é, apesar de grande, e o tempo inteiro os ingleses mostram isso, ela é claustrofóbica. O personagem do Bo, ele quer sempre se integrar, ele quer de alguma forma assumir essa nova civilização, esse novo lugar. Isso é mostrado muito sutilmente com o hábito de comer com a mão que a Rial tenta manter ali. Então o diretor trabalha muito bem os aspectos étnicos, sociais, culturais desse não lugar, dessa dificuldade da gente se enquadrar na língua, no costume e como em última instância as quebras de expectativa acontecem, sobretudo em dois momentos, né? Quando tem aqueles jovens britânicos negros que não sabem da ancestralidade que os possibilitou serem jovens britânicos negros e distratam a Rial, e ao mesmo tempo também com aquele dono do pub que parece que vai fazer algo ruim com o Bo, e aí a gente vê que não é isso que acontece. De fato, ele entrega os mantimentos. Então o filme ele vai quebrando essas expectativas e não faz uma vilanização do povo britânico, não faz uma vilanização
civilização desse colonizador. Não é bem essa a perspectiva. Apesar deles parecerem tolos, burocráticos, quase que em crianças, quase que infantis, é maravilhosa a potência do olhar da Rial lá quando ela vai colher o exame de sangue dela e ela fala das escaras e desse não lugar. Ela tem a marca das duas tribos para não pertencer a tribo nenhuma. Essa ideia, ela fica muito presente ao longo do filme, junto com esse grande trauma que persegue sobretudo o Bo com relação ao não merecimento de estar ali naquela situação. Em volta e meio os britânicos lembram, né, que aquela casa é muito grande, maior do que a minha. É muito essa coisa de uma certa meritocracia, porque nós fomos escolhidos. Isso vai reforçando visões psicológicas dentro da perspectiva ou dentro da mente, da psique desses personagens tão machucados, e o diretor trabalha muito bem com o contraplano, com a iluminação, uma iluminação muito bonita para mostrar essa pele ébano, essa pele preta, um contraluz muito bonito. E quando você vê o filme pela segunda vez, você já vê que está tudo ali. O filme começa com ele tendo esse sonho, com ele tendo esse incômodo, e de alguma forma a notícia de que eles vão ser aceitos se torna uma pena, se torna algo muito difícil de ser cumprido, de ser mantido, porque eu mereço? O que eu fiz para merecer estar nesse lugar? Que lugar é esse que eu ocupo? Lugar de britânico? Lugar de sul-sudanês? E a Rial, ela é um pouco refratária à cultura, né? Ela está distanciada, ela não quer se integrar, ela não quer admitir os hábitos e os costumes, e o Rial já parte para isso, e a direção trabalha muito bem esse incômodo, esse medo com o som, com a sonorização. E inclusive eu acho que tem uma saudosa menção ao George Floyd com uma passagem ali do I can breathe, né? Que eu não consigo respirar quando eu tenho os sussurros, os passos, o sugerido, com efeitos práticos muito eficientes e uma construção em um plot que parece que vai ser, de alguma forma, previsível, mas não é. Mas vamos ao nosso Momento Filosófico. Sim, temos que ter pelo menos um pouquinho do momento filosófico, mês da consciência negra. Eu não poderia deixar de falar de Djamila Ribeiro, de Silvia Almeida, de Attila Mbembe, de Frantz Fanon. E eu vou começar falando com Fanon. Editor, coloca aqui na tela. Peles negras, máscaras brancas. Esse é o grande dilema do Bo. A ideia de você ter esse monstro branco, de olho azul, que quer a pele dele, que quer estar por dentro dele. Aquele final mostra muito bem isso, né? Essa possessão, essa entidade que está vindo tomar conta e tomar posse dele, e ele não sabe muito bem o que ele vai ser, esse simbolismo desse monstro branco do olhos azuis que perpassa e entra pela pele dele, e essa branquitude que parece que está vindo tomar conta dele, e ele iria morrer ali naquele momento, mas a Rial, ela decide deixar o passado seguir, passado esse mostrado de uma forma elegantíssima pelo diretor, uma transição bonita, refinada, elegante, onde alucinação e memória se misturam. É preciso se reconciliar com o passado, é preciso se reconciliar com a ancestralidade para, de alguma forma, tentar superar o terrível incômodo que eles passaram ali, envolvendo a questão da menina que eles sequestram e que se torna esse fantasma que perpassa toda a série. O racismo estrutural, o racismo institucional, ele está ali na burocracia, né? Como é tenso, como é terrível aquele momento da entrevista ali. Não é pra mim que você tem que ser uma boa pessoa e você não pode trabalhar, você não pode ter renda extra, você tem que viver com aquele mínimo salário, você tem um raio para sobreviver, e afinal isso é vida. E aí a gente pode chamar um único branco aqui para falar sobre suicídio, que é Durkheim, que fala das 4 formas de suicídio, que é o suicídio anômico, o suicídio fatalista, o suicídio altruísta e o suicídio egóico. E é isso que o Bo também passa ali no final. Tem uma perspectiva de não se enquadrar, de estar se sentindo preso. E esse suicídio, Durkheim, seria o suicídio do fatalismo. É o suicídio do negro na diáspora, né? A ideia de você se lançar ao mar. É melhor ser livre na morte do que servir e ser mantido nesse contexto. Ou também nos totalitarismos dos nazismos. Então esse suicídio tem uma menção ali com relação também a essa reconciliação com
com o passado, e o diretor mostra isso de um modo muito elegante, muito sutil. Então dá pra gente juntar aqui esse lugar da fala, né, que também a Rial ela mostra. Eles, os europeus, os brancos, gostam de nos colocar no lugar do louco, no lugar da maluca, como está com um pano, como está fazendo um churrasco, fazendo da cultura, da ancestralidade, da etnia e de tudo mais que envolve aquele povo um discurso do louco. Chamaria também, eventualmente aqui, junto com o Djamila, o Michel Foucault, para falar desse discurso de poder, junto com a Tini Mbembe e essa necropolítica daqueles corpos que podem ou não sobreviver, daqueles que podem ou não ser selecionados, daqueles que vão ou não voltar para casa, e para o massacre e para o terrível desalento que há lá no Sudão do Sul. Vou deixar aqui linkado algumas questões e no final do vídeo tem um trecho muito fundamental sobre a questão do suicídio e desse não lugar. Vamos voltar para a crítica. Tem tanta coisa para falar nesse filme, mas tanta coisa que vale a pena ver duas vezes o próprio uso do letreiro His House. His House, a casa deles, o lar deles. Como isso tem significados distintos, tanto no início quanto no fim do filme. Eu gosto muito dessa metáfora, dessa branquitude, dessa ideia final, portanto, que é a ideia de tem que dar certo. Eu tenho que ter essa casa, esse lugar aqui na Europa, porque, cara, é emocionante isso, porque eu estou honrando, olha só que coisa maravilhosa, eu permanecendo nessa casa, eu estou honrando aqueles que ficaram no caminho. Eu estou honrando a memória daqueles que morreram. Eu estou honrando o legado daqueles ancestrais, daqueles que acabaram perdendo a vida por um sistema colonial, por um sistema neocapitalista, neoliberal, que faz com que vidas não valham nada, não valham a pena. E aquele casal dar certo, e aquela encarada final de câmera, ela é muito poderosa, extremamente poderosa. E o filme, ele é, sim, um filme não clichê, extremamente poderoso, uma grata surpresa que junta aí com os filmes de Jordan Peele e outros como O Poço em uma crítica social se utilizando do gênero do terror de uma forma espetacular. Tudo que eu poderia falar do filme em sentido crítico seria extremamente desprezível, extremamente menor do que aquilo que o filme apresenta, e ele cumpre tudo o que se propõe. Então, por isso tudo, a nota para O Que Ficou Para Trás não é outra senão 10. Maravilhoso, impecável, um terror psicológico inquietante, onde você mistura formas de narrativa junto com terror, com o horror, com crítica social não maniqueísta, e traz uma potência e uma bela estreia para esse iniciante diretor que tem muito a apresentar. Uma produção excepcional, uma excelente adição para o catálogo da Netflix. E antes da gente ir embora, fica até o final, que eu vou deixar com vocês a história de um dos refugiados que passa por uma questão muito traumática envolvendo suicídio. Seria legal você acompanhar. É isso, pessoal. Não esquece de ser antirracista. É claro. Deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. واحد ذات كان طلع من محل ذات والي يقولوا مالتان بكون اصلا واد بفكر ديته مال واد بمشي فيه عشان واد الرأي نفسه احسن من التعب اللي الناس قاعد فيه بجاي. تازول واد ما مركز ذا بطريقه كويس. في الزمن ده برضه ادى برضه بعد بيقعد اللوم نفسه. فالزمن ده بقينا قاعد نشرب مريسه ذاته بنشرب مريسه واد بيجي سكران وبرضه واد ممكن يشاكل زول ذاته. الكلام ده انا عملته في موضوع القتل ده انا عملته في المدينه هناك، لكن من ما جيت بجاي انا شفت نفسي من ما مضايقات انا بقيت قاعد اخلي مع المريسه اخلوه بمشي برا هناك بمشي بنعتل برضه تاني بنجاسف تاني بجي بندي حاجه ليال وبنلبس عيال والناس قاعدين زي ده. ده حاجه الاصل بالنسبه لي. دق الباب ما اعرف فزل قال له انا مشيت جوا وقام جر لز الباب وقام باب فتح.